Shalom, paz de Deus. E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. Então, gente, ficou o próximo vídeo, né? De gravar o próximo vídeo para dar continuidade do capítulo 12. Então, vamos lá? Nós estávamos falando, né? Eu estava falando da palavra que o Senhor Jesus estava falando para que os fariseus tomassem cuidado com o que eles estavam falando, né? O Senhor Jesus, no capítulo 34, no versículo 34 do capítulo 12, ele fala: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? O coração deles não estava, o coração deles estava contaminado de maldade, né? Estavam tão cheios de regras religiosas que eles estavam deixando de lado o que era mais importante para Deus, que é a vida, que era os filhos, que era a criação dele, a construção dele, estava sendo destruída pelos próprios que ele tinha consagrado para que cuidasse do povo, né? Eles estavam colocando tanto jugo em cima daquele povo que o povo estava se desviando do caminho, estava deixando de acreditar em Deus, né? Estavam se corrompendo. Então o povo estava ficando um povo decadente, um povo, como se fala, necessitado. Tanto que lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 10, no 11, que o Senhor fala para os discípulos, ele olha para a multidão e vê tamanha necessidade e fala para os discípulos orar e pedir ao Pai que envie mais trabalhadores, porque a seara era grande a necessidade, e que o Senhor enviasse os trabalhadores. O Senhor Jesus viu a necessidade, eu creio que é no capítulo 10, no capítulo 9, gente. No capítulo 9 de Mateus 38, versículo 38 fala: rogai, pois, ao Senhor da seara, tá falando de Deus, que é o dono da seara, que mande trabalhadores para a seara. Versículo 37, vamos lá, versículo 37, para ficar bem bonitinho e completinho. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Né? Então, assim, o Senhor Jesus viu a necessidade, o tempo que ele tinha ali para levar o evangelho, para discipular aqueles apóstolos, já estava terminando. O prazo era aquele. Mas a missão do Senhor Jesus ele era tão intensa, tão forte, tão fundada, que esse tempo foi suficiente. Acho que foi 3 anos que os discípulos andaram com ele, 3 anos de ensinamento, né? De vínculo, que ele ensinou os discípulos e eles disseminaram o evangelho do reino. Disseminaram a palavra, eles levaram a palavra sem se importar com a vida deles, com o bem deles, porque o que importava para eles era levar aquela riqueza que o Senhor Jesus tinha colocado no coração deles. Maravilhoso, né? A gente pensar assim, porque na verdade foi isso que os discípulos fizeram. Então assim, e o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós que recebemos essa graça de poder estar nos caminhos do Senhor, o que nós estamos fazendo para levar o Evangelho com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas ações? Vamos refletir nisso e vamos buscar melhorar? Gente, eu também estou me alimentando disso aqui. Eu também estou me alimentando da forma para vocês, mas está servindo para mim também, sabe? Porque tá aquecendo o coração, tá queimando meu coração para que eu possa fazer isso. E é por isso que eu tô aqui, gravando esses vídeos. Porque eu creio que tenho uma missão.
Eu creio que o Senhor quer falar com alguém. E eu sei que o Senhor vai falar com alguém através desses vídeos. Em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá? Então vamos para o próximo, que é o versículo 38. Que aí é o versículo aqui do 33 ao 37, né? Fala para tomar cuidado com a palavra, produzir bons frutos e que vamos ser condenados ou justificados pelas palavras ao qual falamos. Eles estão falando para os fariseus aqui, mas está servindo para nós hoje, nesse tempo agora, né? Versículo 38, e o título é O Sinal. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. 39. Versículo 39. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantara no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O Senhor Jesus, dá para ver que o Senhor Jesus ele sente, né? Quando ele fala, ele tem a firmeza, ele fica firme no falar dele quando ele chama os fariseus de raça de víboras, no versículo 34. E aqui no versículo 39, ele chama aquela geração, uma geração má e adúltera, né? Uma geração corrompida, que pede um sinal. Aquela geração pede um sinal, duvida do Filho de Deus, né? E aí ele pega e fala assim, porque aí fala de Jonas. O único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas, que eles ficariam, que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O Filho do Homem ficará 3 dias, 3 noites no coração da terra. O Senhor Jesus já estava apontando para a crucificação dele, né? Para a morte, né? E ressurreição dele. Esse era o sinal que ele é o Filho de Deus, né? E um sinal, meu Deus, espetacular, um sinal esplêndido. E aí o Senhor Jesus fala, acho que no capítulo 10 eu tinha feito um comentário de Jonas e não lembrava a cidade de Jonas, né? Que ele tinha que pregar o arrependimento, né? Lá nessa cidade, a cidade chamava Nínive, e eu tinha esquecido. E aqui fala, né? Os ninivitas era onde vivia, né? Era a cidade onde vivia. Nínive era a cidade dos ninivitas, né? E aí o Senhor fala que se levantarão no dia do juízo os ninivitas junto com aquela geração e a condenará. Por quê? Porque os ninivitas condenariam aquela geração? Porque Jonas pregou lá naquela cidade e eles se arrependeram. A cidade inteira se arrependeu. Tem estudos que falam que até os animais fizeram jejum. Então, assim, eles fizeram jejum, eles se vestiram de roupa de saco e de cinza, porque era uma forma de mais alta de provar que eles tinham se arrependido, né? E aí, aquela cidade inteira se arrependeu. Tá escrito, tá falando, tá comprovado aqui na Bíblia. Isso, né? Que aquela cidade inteira se arrependeu e serviu a Deus. E aí, fala da rainha do sul, tá falando da rainha de Sabá, que ela foi ter com Salomão. Ela queria saber do Deus de Salomão e Salomão, porque da sabedoria de Salomão, e Salomão falou do Deus ao qual ele servia. Ele mostrou para ela, ele testemunhou para ela o porquê da sabedoria dele, porque ele servia a um Deus. E ela creu.
E aí o Senhor Jesus fala, eis aqui alguém maior que Jonas, eis aqui alguém maior que Salomão, e mesmo assim eles não acreditavam. Salomão não era o filho de Deus, ele não era enviado de Deus, ele não era o Messias. Jonas também não, era profeta. E Salomão foi um homem sábio, um rei sábio, né? Ao qual o Senhor deu sabedoria, ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu para ele. E Jesus estava lá, maior que esses dois personagens, falando com eles, e mesmo assim eles não acreditavam. Eles não deram crédito ao Filho de Deus, não creram que ele era o Filho de Deus. E o Senhor falou que eles condenariam aquela geração, os ninivitas e a rainha de Sabá, que nem era descendente, nem fazia parte daquele povo, né? Vamos para o 43, e o título é A Estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, ainda anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra-a vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. O Senhor estava falando da limpeza que Deus faz, da purificação que Deus faz de alma na vida das pessoas. Porém, as pessoas não avançam. Chegou ali, parou, chega um estágio e para, né? A qual faz aquela limpeza, tirando as maldições, tirando os espíritos ruins da vida daquela pessoa, mas ela não dá continuidade ao processo de edificação, o processo de evolução espiritual, e então não se enche das coisas de Deus, ficam vazias. Chega que ele fica vazio, e aí aquele espírito volta para ver, porque ele vai voltar para saber como é que tá, né? Se a casa tá desocupada, e aí ele encontrando a casa desocupada, ele volta a habitar naquela casa, trazendo com ele sete espíritos piores que ele, e o estágio daquele homem volta a ser pior. E assim o Senhor fala daquela geração. É sobre isso. E o último título é A Família de Jesus. 46, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando lhe falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e meu irmão, irmã e mãe. Então aqui o Senhor Jesus, ele não está desfazendo da família dele, mas ele está trazendo um alerta que a prioridade de vida dele era fazer e cumprir a missão dele, que era obedecer ao Pai. Então todo aquele que fizesse a vontade do Pai era irmão, irmã e mãe dele. Então Jesus, ele é intencional, ele foi intencional em cada palavra que ele falou, tinha um fundamento, tinha um princípio, né? Tinha a motivação, tinha uma estratégia de salvação, né? Aqui o Senhor Jesus convida a colocarmos em primeiro lugar Deus. E aí o Senhor vai ministrando o comportamento ao qual vamos ter com os nossos próximos, com a nossa família, né? Se a gente busca a Deus, se buscamos a Deus e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, por mais que venham as dificuldades, as diversidades, e fiquemos firmes em entender que primeiro lugar é Deus na nossa vida, vamos ter resultados extraordinários, pessoal, espiritual, familiar, né? Tenhamos cuidado, sabedoria, equilíbrio
e limites para lidar com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Não é verdade? E aqui o Senhor Jesus, ele não está desfazendo a família dele, mas ele está mostrando que em primeiro lugar vinha a missão ao qual ele estava predestinado, né? E glória a Deus por ele ter enviado o seu Filho aqui nessa terra para nos ensinar, para nos trazer esses fundamentos, para que venhamos a entender, né? E a compreender quem somos, qual é a nossa identidade perante Deus, né? Que valorizemos isso, que valorizemos cada oportunidade que o Senhor colocar nas nossas mãos, de poder estar a serviço dele, em tudo que você for fazer, esteja a serviço do rei. Se você for fazer a comida para o seu marido, é como se você estivesse fazendo para o rei. Se você for cuidar de alguém, lembre-se que você está fazendo para o rei. Se você transmitir uma saudação, um bom dia, uma paz de Deus, ou uma paz do Senhor, um shalom, que essa palavra saia cheia de edificação e de alegria, porque você está a serviço do rei. Esteja a serviço do rei, do nosso rei e criador, né? E então essa aqui finaliza essa segunda parte da reflexão. O próximo capítulo agora é o capítulo 13, tá? Quem assistir aí, gente, ora por mim, apresenta que o Senhor me dê força, me dê sabedoria para estar fazendo esses vídeos aqui para vocês. A intenção desses vídeos não é publicidade, não é aparecer, mas sim levar o Senhor Jesus. Mas sim levar uma palavra que possa edificar e possa trazer transformação na sua vida. Não a minha palavra. Porque eu não sou nada. Mas a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, essa que vai convencer você. Não a minha, mas a dele, a do Pai. Vai te convencer, o Espírito Santo vai convencer você. Não sou eu. Porque eu nada sou. Eu só sou uma ferramenta nas mãos do Senhor. Esse é o meu lugar. E é aqui que eu vou ficar. Tá? Então fiquem todo mundo com Deus. Fiquem com Deus. Todos com Deus. Deus abençoe vocês. Cada um de vocês que assistir esse vídeo aí, pode compartilhar. Fica à vontade. Tá? Faça também sua parte aí. Faça seu devocional diário. Antes de assistir o vídeo, faça uma oração. Tenha seu momento com Deus. Vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Essa é a minha reflexão. Fiquem todo mundo, todos com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.